Eu fiz um vídeo explicando a definição da palavra agnóstico, que agnóstico é aquele que não pode nem negar e nem provar que existe um Deus. E algumas pessoas não entenderam, o que significa isso na prática, porque parece alguém que está sempre em cima do muro. É um quase ateu, alguém que está em cima do muro. O que é na prática então um agnóstico? Eu vou me basear numa palestra do professor Mário Cortella, que tem no YouTube. O nome da palestra dele é Você Sabe Com Quem Está Falando? E nessa palestra dele, apesar dele ser um palestrante cristão, ele fala umas coisas muito interessantes sobre a posição do homem, no cosmos, no universo. Inclusive, ele até menciona na palestra dele que tem pessoas que acreditam que a sua única religião é a certa. Só a religião dele está correta, só ele é o dono da verdade, e todas as demais estão erradas. Porque acontece mais ou menos assim: existe um universo. Hoje a ciência, através da física quântica, ela não trabalha mais nem com o conceito de universo, como na época que nós estudamos na escola. Hoje a física trabalha com o conceito de multiversos, que são múltiplos universos. E mesmo o universo propriamente dito nosso, que acredita-se que é no formato cilíndrico, ele está em constante expansão. Ele nunca para de expandir, está sempre expandindo e crescendo. Dentro do universo existem bilhões de galáxias. E o que são galáxias? São agrupamentos de estrelas e planetas que formam uma galáxia, um aglomerado. E só dentro do nosso universo são bilhões e bilhões de galáxias. Não é uma, não é duas, nem três, são bilhões de aglomerados desse tipo. E lá na ponta do universo, bem distante do centro do universo, onde nós podemos definir até como um sertão, está a nossa galáxia, que nós chamamos de Via Láctea. A nossa Via Láctea, ela é chamada assim que vem do grego, láctea, quer dizer leite, porque ela é uma espiral cheia de braços e ela parece um leite mexido ou mingau. Lembra um pouco leite, até pelo brilho que ela emite de cor branco. E a nossa Via Láctea é gigantesca, tem bilhões e bilhões de estrelas e planetas dentro da nossa Via Láctea, sendo que a nossa Via Láctea ela já fica lá numa pontinha isolada do universo. E dentro da Via Láctea, num desses braços bem distante do centro, também no sertão da Via Láctea, tem uma estrelinha anã. Uma estrelinha que na época em que eu estudei na escola, e alguns aqui também que estão assistindo os vídeos, que são mais velhos, estudaram, essa estrela era conhecida como uma estrela de quinta grandeza, de tão gigante que era essa estrela. E hoje ela é considerada uma estrela anã, que é o nosso Sol. Essa estrelinha anã, ela não é nada comparada a Sirius, Pollux, Antares, outras estrelas conhecidas de outros sistemas que chegam a ser até 10 mil, 100 mil, 1 milhão de vezes maiores que o nosso Sol. O nosso Sol é só uma estrelinha anã. Uma estrelinha anã que fica no braço da Via Láctea, no sertão da Via Láctea, que fica no sertão do universo. Ou seja, é só uma coisinha de nada. E em torno dessa estrelinha anã giram alguns planetinhas, bem menores do que essa estrela anã. Praticamente 1000 vezes menores. O maior dos planetinhas é Júpiter, sendo que Júpiter é 17 vezes maior que a Terra. O terceiro planetinha é a Terra. Comparado ao Sol, ou o próprio Júpiter, a Terra não é nada. Caberiam mais de 1000 terras dentro do Sol, se você for comparar em escala astronômica. A Terra todinha, o planetinha, ele cabe dentro daquele furacão eterno que tem em Júpiter. Só dentro do furacão dele cabe a Terra e ainda sobra espaço. Então nesse planetinha de nada, que é menor, é um dos menores do seu próprio sistema solar, que orbita uma estrela anã, que faz parte, que fica bem distante do centro da Via Láctea, que fica distante do centro do universo. Aqui se desenvolveu de alguma forma a vida. Alguns acreditam em criacionismo, outros acreditam em evolucionismo, mas de qualquer forma se desenvolveu vida, vários humanos. O humano dentro dessa escala ele não é nada, se comparado na escala planetária. Dentro dessa próprio planeta, que é só uma sementinha de nada, uma poeirinha cósmica, o humano é infinitamente menor ainda, como se fosse uma formiguinha num estádio de futebol. E os humanos foram se desenvolvendo, se aglomerando e automaticamente se separando por grupos étnicos, raciais, por grupos religiosos, por grupos culturais e diversos fatores. Esses humanos foram formando civilizações, povos, culturas, religiões dentro dessa poeirinha. Alguns humanos creem em algumas coisas, outros grupos creem em outras coisas. Mas o engraçado dos habitantes que vivem dentro dessa poeirinha de nada, quase imperceptível no sistema solar e no universo,
é que todos alegam serem os donos da verdade. Não, a minha religião é a verdadeira. Não, a minha religião é a verdadeira. E a sua é a errada. E muitas vezes eles não conhecem nem sequer a religião do outro. Ou que prega no outro lado dessa poeirinha outro grupo de humanos. Sendo que em algumas vezes é praticamente até as mesmas coisas. Como por exemplo, os cristãos dizem que Jesus é o caminho, que não há outro caminho para chegar ao Pai senão por Cristo. Mas acontece que os hindus, que estão lá na outra parte da poeirinha, já diziam mesmo, e bem antes de Cristo, está no Mahabharata, o livro sagrado dos hindus. Então qual dos dois está certo? Esse que veio depois ou aquele que veio antes? Ou os dois estão certos, ou os dois podem estar errados? Nós não sabemos. E todos esses aglomerados de pessoas, culturas e religiões, eles condicionam a questão de salvação à sua religião. Toda religião diz que é a sua religião que garante a salvação e uma morada no reino eterno em algum lugar futuro. Isso coloca automaticamente as demais religiões que não é a sua, como todas aquelas pessoas já condenadas ou pré-condenadas a um suposto castigo eterno, ou inferno, ou algo parecido. Então a salvação não é uma questão de religião certa ou errada, é uma questão de geografia. Porque se você nascer num determinado ponto do planeta, é óbvio que você vai pertencer a um determinado grupo religioso. Porque desde criancinha, desde pequeno, seus pais vão te orientar e te doutrinar na religião deles, na religião dos seus pais. Se você nasce, por exemplo, na Índia, é quase impossível você nascer na Índia e não ser hindu. Porque desde pequeno você vai aprender, conhecer, estudar sobre a religião hindu. E você mal e mal vai ouvir falar sobre cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo e outras crenças. A mesma coisa, por exemplo, é um muçulmano. Se você nasce, por exemplo, na Arábia Saudita, os seus pais desde criança eles vão te doutrinar na religião islâmica. Desde criança você vai aprender sobre o Alcorão, do profeta Mohammed, as leis da Sharia islâmica. Você não vai nem querer saber de cristianismo ou de outra crença, porque desde criança você já nasceu ensinado a ter aquela crença. Então a salvação é uma questão de geografia. Até os conceitos, ou o que é certo ou errado, também é uma questão de geografia. Por exemplo, nos países islâmicos, como eu acabei de falar, nos países islâmicos é proibido beber álcool. Para o muçulmano, o álcool altera a sua consciência, então eles consideram um pecado ingerir bebida alcoólica. Se você for, por exemplo, na Rússia, que é considerado um dos países mais frios do mundo, se você não ingerir álcool, você pode morrer. O seu sangue pode congelar nas suas veias e chegar ao coração e fazer o coração parar de bater. Tanto que na Rússia, durante o inverno, é um dos poucos países do mundo em que crianças podem e devem beber. Porque se eles não beber, eles morrem durante temperaturas muito abaixo de zero. Então, o que é certo e o que é errado depende da geografia. Se você nasce num ponto desse planetinha, aquilo que é considerado correto nesse ponto pode ser considerado abominável em outro ponto e vice-versa. Tudo é uma questão de tempo, espaço, da época e do local que você vive. E esses habitantes do nosso planetinha, eles brigam entre si. Uns atacam o outro, uns criticam os outros, uns julgam os outros, uns pré-julgam os outros ao inferno da sua própria religião, sendo que ele também automaticamente já está no inferno da religião alheia, e etc. E tem também os ateus que fazem parte desse planeta. Os ateus, eles acreditam e são convictos de que lá fora não existe nada, que o universo todo é um grande vazio, ou seja, é um grande desperdício de espaço. Agora, o que tem lá fora? Nós não sabemos. Em medidas astronômicas, nós somos 0,0,0,0,0,0,0,01% de um todo. Nós não somos nem 1% de um todo. Se nós pegarmos todo o nosso sistema solar junto, não dá 1% do universo. E o nosso conhecimento astronômico do que está fora da nossa poeirinha, quase imperceptível, nós não sabemos nada. Nós não conhecemos nem 0,0,0,01% do universo. Por mais que a NASA e a astronomia tenham avançado, mandado satélites para os confins do nosso sistema solar, até para espiar em outras constelações, tudo que nós conhecemos e sabemos ainda não chega a 1%. Então o que tem lá fora, fora da Terra, fora da nossa esfera, do nosso mundinho? Será que lá fora existe um mundo espiritual? Porque a Bíblia fala que os anjos vêm de fora. Então se eles vêm de fora, eles vêm de algum lugar. Como a visão de Ezequiel, que ele viu carruagens de fogo vindo com rodas que giravam para todas as direções. É algo que veio de fora, para a terra.
Será que existe um mundo espiritual? Será que existe um reino dos céus, como algumas religiões pregam? Será que existe, por exemplo, um paraíso que os católicos pregam? Ou um umbral ao mundo dos espirituais, como a doutrina espírita prega? Ou será que lá fora não tem nada? Nós não sabemos. Como eu falei naquele meu vídeo do bullying de Chad Russell, nós não sabemos, a partir do momento que nós não sabemos nada do que tem lá fora do universo, nós não podemos afirmar que lá fora tem um Deus, não podemos afirmar que lá fora tem vários deuses, de repente um panteão de deuses, e também não podemos afirmar que não tem Deus nenhum, como estranhamente o ateísmo faz. Não existe Deus nenhum lá fora. Como eles sabem? Eles já foram em todo o universo, eles conhecem pelo menos, vamos dizer assim, 1% do universo? Ninguém conhece nem 1% do universo, nós não sabemos o que tem lá fora. Pode ter uma vida alienígena, pode ter seres de outros planetas, pode ter anjos, pode ter espíritos, pode ter N coisas. Porque o nosso conhecimento aqui dentro dessa poeirinha é limitado. Nós somos meramente seres insignificantes e quase imperceptíveis no universo. Certa vez a sonda Voyager lá de Saturno, a NASA virou ela em direção à Terra para tirar uma foto. Você mal enxerga a Terra, já dentro do próprio sistema solar. E mesmo assim, dentro dessa poeirinha, tem pessoas que acham que só tem vida nessa poeirinha. É uma poeirinha de nada. Mas tem pessoas que acham que Deus só fez vida aqui. E tem pessoas que vão mais além ainda na arrogância. Tem pessoas que acham que Deus fez tudo para ela. Que a religião dela é a única certa, que ela é a única dona da verdade absoluta e ela sabe de tudo. E todos os outros que se opõem à verdade dela, ou às crenças dela, ou até não crenças, estão erradas. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse que é um Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício? Tá? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha coisa pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? Então, na prática, agnosticismo é isso. O agnóstico é aquele que não pode nem afirmar, nem negar que existe um Deus. Porque o agnóstico é aquele que tem consciência da sua insignificância nesse pequeno pálido ponto azul que nós vivemos, que já fica no sertão, do sertão, do sertão, do sertão, do sertão, do sertão do universo. Então o agnóstico sabe que nós não sabemos o que tem lá fora. Nós não podemos nem negar, nem afirmar. Nós só podemos nos basear no nosso conhecimento limitado que nós temos aqui dentro da nossa poeirinha. Recomendo a vocês também que vejam esse vídeo do Mário Cortella, que ele fala algo parecido com isso, mas ele fala dizendo sobre a arrogância das pessoas que falam: você sabe com quem você está falando? Que é comum nós vemos isso também em religiosos, né? Como por exemplo Edir Macedo fala: o ungido do Senhor, quem é que toca no ungido do Senhor? Na verdade ele é só uma formiguinha que mora num pequeno ponto, num pequeno pálido ponto azul, que fica num pequeno ponto de um sistema solar, que fica num pequeno ponto da galáxia, que fica num pequeno ponto do universo, que fica num pequeno ponto de um todo muito maior. Nós somos todos meramente menores do que um átomo de um todo. Nós somos meramente seres completamente insignificantes, que não entendemos nem o nosso próprio meio, nem a nossa própria sementinha nós conhecemos toda, e achamos que sabemos tudo o que existe lá fora, sendo que na verdade nós não somos nada. Isso é agnosticismo.